O tema, pessoal, é crise dos 20. Tá, eu não quero, na verdade, falar sobre crise dos 30, porque eu ainda estou vivendo os 30, né? Acabei de completar 30 anos ano passado, mas sobre a crise dos 20, dos 20 e tanto, né? Eu acho que eu tenho uma propriedade para falar e talvez até para dar algumas dicas, né? Porque é um problema que eu já enfrentei, é uma fase que eu já passei e terminei. E, para ser bem sincero, é uma fase muito mais difícil, é uma crise muito mais complicada do que a entrada nos 30 anos, né? O caminho aí para os 40. Primeiro porque quando a gente já está com 30 anos, pelo menos no meu caso, e é o que se espera, né? É o que a sociedade cobra das pessoas com 30 anos, é que já se tem uma formação consolidada, uma profissão construída, e a pessoa já tem um trabalho, já tem lá certa relativa estabilidade financeira e talvez aí um plano de carreira, né? Casamento, família e etc. No entanto, quando a gente tem 20 anos, veja bem, 20 anos acabamos de completar a maioridade, né? Então existe ali um mar de expectativas, né? Um caminhão de sonhos. E os 20 anos, pessoal, o começo da década dos 20 anos, é uma fase em que a gente começa a entender algumas coisas em relação à vida e em relação aos nossos sonhos, que é a realidade, sabe? A gente começa a observar que a prática é muito diferente da teoria e que mais da metade das coisas que a gente sonha não tem executabilidade, não são possíveis e provavelmente não vão acontecer, né? Então a gente abre mão de algumas coisas, e a gente escolhe outras coisas, mas a grande maioria, o principal, a gente escolhe muito pouco, né? Eu falo da gente do ponto de vista de uma pessoa que é pobre, de uma pessoa que veio de baixo, eu não sou herdeiro, né? Então eu tive que aproveitar todas as oportunidades que apareciam. E as oportunidades vêm, não se sabe de onde, a gente não questiona, a gente só pega, a gente embarca, a gente vai. Né? E é exatamente esse desespero, né, por se apegar às oportunidades que aparecem, porque a gente acha que não tem opção, e não é que a gente acha, é que a gente realmente não tem outras opções. Né? Quando eu tinha, no começo aí dos meus 20 anos, eu já fazia um tempo que estava no mercado de trabalho e era o trabalho que aparecia. Né? E não eram bons, não eram trabalhos bons. Não eram trabalhos bons, sabe? E isso é muito, muito particular, né? Eu não sei se todos passam por isso, mas existe assim algumas particularidades de pessoas negras no mercado de trabalho e de ser obrigado a pegar aquele serviço que ninguém quer, né? O pior serviço da linha de produção, por exemplo, fica para pessoas negras. Inclusive eu lembro vou contar uma experiência pessoal aqui, de uma empresa que eu trabalhei, que quando eu fui fazer a entrevista para a seleção, tinha eu, mais algumas pessoas. Entre essas pessoas tinha um rapaz mais novo do que eu. Ele não era branco, mas ele não era negro, né? E ele, além de ser mais novo, não tinha estudo. Ele tinha muito menos estudo que eu, ele tinha terminado o ensino médio só, e eu já fazia faculdade, né? Já era casado, mas tinha uma vida, tinha uma carga maior de responsabilidade. E nós dois conseguimos um emprego, só que ele conseguiu num setor que era um setor mais artístico, né? Ele que trabalhava ali com a elaboração das embalagens, do produto e tudo. E o meu emprego era uma parte da linha de produção que era uma das mais pesadas, que era o manuseio ali de fibra de vidro. Então, enquanto na verdade deveria, se fosse pela lógica da capacitação do currículo, deveria ser exatamente o contrário.
né? E ele ficar com o serviço mais pesado e eu com o serviço mais leve. Eu estou dizendo isso porque essa é uma situação que retrata bem, que ilustra bem o mercado de trabalho, assim, sabe, para pessoas negras. Se você é uma pessoa negra, você entende, você sabe do que eu estou falando. Se você não é uma pessoa negra, as estatísticas estão aí, não são casos isolados. O Brasil é um país que se construiu em cima disso, né, em cima da diferença, da diferença de trato, sabe? Porque a diferença em si ela é saudável. Mas a desigualdade é que não é aceitável. Essa desigualdade, a gente sente muito ela vivendo aí. Então, se você é uma pessoa que está aí na crise dos seus 20 anos e é uma pessoa negra, você tem um grande problema, sabe? Você tem um grande problema, principalmente porque se você depende aí de serviços em empresas privadas, sabe? Se eu puder te dar um conselho, faça concurso público. Qualquer concurso público, municipal, processo seletivo, esses contratos mais curtos, estadual, federal, não importa, sabe? É muito melhor do que você sair procurando emprego, entregando currículo em indústrias, que você vai se frustrar muito, sabe? Você vai receber muita porta na cara, você vai ser preterido nas entrevistas e tudo mais. Porque assim, existe uma cultura de RH que é uma cultura racista, sabemos disso, e isso não é algo que se está em pauta para discussão. É como o Brasil funciona, é como a mente das pessoas funciona e é como o brasileiro pensa, ponto. Isso não é uma questão de opinião e estão aí as estatísticas para mostrar para vocês. Já dizia Florestan Fernandes. Florestan Fernandes ele escreve num período muito específico e essa realidade de Florestan Fernandes é algo que se mantém e se amplia. Às vezes diminui, às vezes se amplia. Mas em relação aos 20 anos, pessoal, eu falo desse ponto, sabe? Eu falo desse ponto muito específico, que é o ponto de uma pessoa negra. Assim, mas ainda assim eu tive meus privilégios porque os meus 20 anos foi os 20 anos de uma pessoa negra universitária. Então eu tive acesso a discussões que a maioria não teve, eu tive um vislumbre de uma outra realidade fora dessa exclusivamente voltada ao trabalho. E eu tive o prazer de com muitas dificuldades conseguir me formar e adquirir uma profissão, sabe? Então eu acho que os 20 anos é muito relacionado ao trabalho, porque é uma etapa, os 20, dos 20 ao 30, né? É uma etapa que vai definir o que você vai fazer, se não para o resto da sua vida, por uma boa parte da sua vida. Não precisa ser assim, mas é assim que funciona na maioria das vezes. Então eu acho que a crise dos 20 ela é uma crise que se caracteriza mais pela tentativa de se colocar no mundo, de ter um lugar no mundo, né? Um lugar como uma pessoa adulta. Ali é a construção de uma identidade de uma pessoa adulta, né? Ali você compreende a você mesmo, compreende a sua trajetória. E isso é muito difícil, isso é uma bagunça muito grande, né? Porque você precisa de uma rede de apoio e você não tem muita maturidade para produzir essa rede, para escolher as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, você não consegue gerir a qualidade das suas relações porque você ainda não é uma pessoa de qualidade para estar nas relações corretas, sabe? E isso é um papo sobre maturidade. Porque em relação às amizades, nessa época, ela é muito característico, né? Porque é quando esse adolescente ele deixa de ser adolescente e descobre que ele tem algumas liberdades. Então ele pode beber, ele pode sair, ele dá uma satisfação se ele quiser, dependendo ali da cultura da família, ele tem ali uma liberdade relativa, né? Então existe um vislumbre com essa liberdade. Então, as amizades são frutos dessa liberdade, né? São ali os colegas de bar, os colegas de faculdade, são colegas de copo, né? Então, essas amizades mais
antigas, elas ficam ali na memória de uma infância, de uma adolescência, e a partir dali é como se começasse do zero. Né? Então, ali na metade dos 20, lá pelos 25, 26, talvez antes, essa pessoa que está na crise dos 20, ela começa a perceber que essas amizades não são as melhores, não são duradouras e que não fazem, a grande maioria não fazem, não qualifica uma boa rede de apoio, uma boa rede, um bom network. Sabe? E depois, no final desses 20, lá para os 27, 28, 30 anos, essa pessoa já percebeu e compreendeu que a rede de apoio é família. Eu não digo que família é apenas sanguínea, mas eu digo que as pessoas que são consideradas família é que são as verdadeiras e as melhores redes de apoio. E alguns poucos amigos que não são família sanguínea. Então a gente passa a valorizar muito menos a quantidade e mais a qualidade, principalmente em relação aos amigos. Mas isso é uma fase, né? Porque isso aconteceu comigo, acontece com a maioria das pessoas, acontece depois do período universitário, que é um período estruturante, né? Ali se constrói coisas para o restante da vida. É muito difícil, pessoal, porque assim, as pessoas, em relação aos relacionamentos afetivos, afetividade, tudo, porque essa é uma fase em que a pessoa ou começa um relacionamento e termina, ou termina um relacionamento, se casa e separa, ou tem filhos, né? Então, essa escolha familiar, essa vida voltada e focada mais para a construção de uma família, abre mão de outras coisas que são estruturantes como o trabalho. Né? Então existe aí dois perfis, né? Duas maneiras de vida, né? Dois estilos de vida que atravessam aí a questão dos 20 anos, que é família, trabalho. Às vezes você escolhe família, foca na família e tem ali um trabalho muito precarizado, porque dificilmente as pessoas conseguem, durante os 20 anos, até por uma questão de maturidade, associar família, e quando eu falo família é casamento, filhos, e estudo. São coisas muito difíceis de darem certo junto. Não devia. É claro que se você estuda, conhece outra pessoa que estuda também, as ideias encaixam, mil maravilhas. Tá? Isso, obviamente, depois de um tempo virão aí filhos e tudo mais. Só que a verdade é que essa decisão de família e filhos, ela acontece muito antes. Então essas pessoas ficam dependentes, ficam à mercê de empregos não tão bons, de empregos que são degradantes fisicamente. Não moralmente, que nenhum trabalho é degradante moralmente, tá, pessoal? Mas uns trabalhos que vão acabar com a sua saúde, trabalhos que você não vai aguentar a vida inteira e você vai ter que trocar, e vai ter que fazer entrevista, e vai receber muito não na cara. Enfim, você vai ficar à mercê do mercado. O mercado de trabalho é isso, né? E as pessoas que optam por estudar têm também ali um outro lado negativo, que é a completa negligência em relação à vida afetiva, né? Relacionamento. As pessoas normalmente se divorciam, separam. As mulheres, principalmente nessa etapa, as que estudam, elas têm que abrir mão ali de uma vida mais estável e precoce para conseguirem aí se dedicar a uma carreira, né, de maneira satisfatória. Só que quando chega no final dos 20 e o início dos 30, a crise que se coloca é outra. Porque esse período da formação já acabou, então você já tem uma profissão, é muito provável que você já tenha um diploma, é muito provável que você
tenha já se casado, já tenha encontrado uma pessoa e essa pessoa é a sua pessoa. E também é muito provável que você compreendeu algumas coisas em relação à sua vida afetiva, se divorciou, separou. Né? Então você está aí diante de um dilema, que é o que vai ser feito daqui para frente. Né? Como que você vai reconstruir, porque existe uma crença social, que é uma crença que não faz sentido, de que 30 anos é velho, né? Que 30 anos é muito tarde para começar, para recomeçar, e não é verdade, tá? Existem pessoas que vão atrás dos seus sonhos muito mais velhos, tá? 40, 50, não existe essa, tá, pessoal, de idade. É claro que quanto mais jovem a gente se dispõe a fazer as coisas que a gente tem vontade, mais energia a gente tem, mais vitalidade a execução dessas coisas acontece. Dreamstime Audio. E para finalizar, pessoal, quando você chega nos 30 anos, não é mais uma crise em relação ao mundo material, não é mais uma crise financeira, sabe? E nem uma crise profissional. É uma crise pós-material. Existe até literatura sobre isso, sabe? Na ciência política, na sociologia. O que você vai fazer agora que você não precisa mais se preocupar com um emprego? E eu falo, pessoal, de um ponto de vista de um lugar muito específico, que eu sou um homem de 30 anos, e é isso que eu estou vivendo. Eu tenho estabilidade financeira em relação ao mercado de trabalho, eu sou concursado. Para chegar até aqui eu abri mão de muita coisa em relação à minha vida pessoal e afetiva. E agora eu tenho uma agenda vazia. Nessa agenda tem só trabalho, tem algum tempo livre, um pouquinho a mais de dinheiro do que um jovem de 20 anos. E uma grande pergunta, uma grande questão para se resolver. E agora? O que será feito a partir disso, já que eu cheguei no lugar em que eu queria chegar? Então fica aí para um gancho para falar num momento posterior, em algum outro momento, sobre, quando eu tiver mais experiência também sobre isso, quem sabe daqui a alguns anos, a crise dos 30. E é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de assunto, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, se vai ao ar, porque eu realmente não sei se eu conseguir imprimir a qualidade que eu gostaria, porque eu estou fazendo essa gravação forçado, sabe? Eu não estou inspirado, assim, não. É na base da disciplina, assim como eu faço meus treinos em academia. Fiz porque eu preciso destravar e tem que acontecer. Então, se você gosta do canal, se você já me conhece e está vendo esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Tem mais alguns vídeos, me acompanha nas redes sociais, vai estar em algum lugar aqui no vídeo. Se não estiver no vídeo, vai estar aqui na descrição, um comentário fixado ou na descrição do vídeo. E me conheça meu trabalho, eu gosto de falar sobre variadas coisas, desde que sejam coisas relevantes, coisas que eu me identifique. E eu falo porque eu imagino que em algum momento alguém poderá se identificar também com essas questões. Tá bom? Se inscreve, deixa o seu joinha, seu comentário, compartilha. E é nessa que eu vou. Um beijo.